Olá, amigos do Alvorecer, muito bom dia. Eu estou gravando de dia, então é bom dia, né? Muito prazer estar novamente aqui para fazermos nossas reflexões. E hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a ti mesmo, e em especial a lei do amor, né? Nós vamos falar do item 8, a lei do amor. Mas antes disso, vamos nos conectando ao nosso Pai Maior. Hoje, em especial, vamos nos ligando a Mestre Jesus. Vamos nos ligando à sua bondade infinita, ao seu amor infinito por todos nós. E assim vamos recebendo as luzes que emanam de Jesus, das suas mãos, da sua aura que é imensa. Que Ele nos abençoe, que ponha no coração de todos nós todo o consolo que nós precisamos, que nos inspire muito amor, para que nós possamos cumprir as leis que Ele nos ensina, amar ao próximo como a ti mesmo. Assim seja, graças a Deus. Nada como falar de Jesus para nós começarmos muito bem qualquer reflexão, não é? Então hoje nós vamos ler um trecho do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor. O amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possuía somente instintos. À medida que avança o convívio com outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interior, que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Então vejamos essas lições de amor que o nosso querido mestre nos deixou, né? Quando ele pronunciou a palavra divina amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus sentimentos eles compreenderam que ninguém morre e que a vida continua, não é verdade? Quem vai é o corpo físico, né, que nós temos, é o corpo, mas o espírito é eterno. Então vamos lembrar sempre disso e que nós precisamos usar esse corpo nosso para que nós possamos. Eu acho que eu tenho que pôr outro lado do microfone aqui. Para que nós possamos entender e praticar a lei do amor e aproveitar muito a nossa encarnação, essa presente encarnação, porque é a oportunidade que nós temos, a oportunidade bendita, não é, da reencarnação, para que nós possamos nos melhorarmos e aprender a amar os semelhantes. No item 9 desse mesmo evangelho, o amor é a essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem no fundo do coração a chama deste fogo sagrado. É um fato que já puderam constatar muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem por um ser ou outro ou por um objeto qualquer uma grande afeição e luta contra tudo que tente diminuí-la. Mesmo no homem mais endurecido, essa afeição pode atingir
proporções admiráveis. Então, nós temos... Vixe, Maria, acho que não está gravando. Desculpe, achei que não estava gravando. Não vou começar outra vez por causa disso, né? Desculpem só. Então, assim, o nosso evangelho, ele nos diz, não é, que todas as criaturas lá no fundo, dentro do seu ser, ele tem imbuído esse sentimento do amor. Embora, às vezes, em muitas pessoas, a pessoa não dá vazão a esse amor, sabe? Não deixa que isso realmente aflore. Mas, lá no fundo, o pior assassino que você pode ver, que ele tenha cometido as piores faltas, né? Ele sempre, você vai perceber, se você conversar com ele, ele vai demonstrar amor por alguma coisa ou por alguém. Com certeza, isso é um fato que, graças a Deus, Deus incluiu nas pessoas esse amor. Então, assim, Jesus veio entre nós. Ele veio, não é, pequenininho, ele veio de um lar pobre, ele veio realmente, ele poderia ter vindo de qualquer outra forma, não é? Mas não, Jesus veio simples, humilde, num lar muito pobre de Maria e José, que eram espíritos também preparados para essa grande missão que Jesus teve entre nós. E nessa época toda aqui que a gente tem vivido, da pandemia, das dificuldades de sair de casa, não é mesmo? Então, eu tenho lido bastante, eu tenho visto muitas lives, e se fala muito sobre Jesus também, e tenho lido. E eu resgatei esses dias um livro, pensando em Jesus, pensando em coisas que eu vi esses dias, né, sobre Jesus. Eu resgatei este livro aqui, que é de Evangelho de Darúbio, escrito, psicografado por João Berbel. Darúbio era tio de Jesus, né? Então, Darúbio, ele viveu a infância de Jesus, ele viu, mesmo quando Jesus não estava por perto, não é? Porque Jesus teve uma época, eu andei lendo também o Harpas Eternas, que conta a passagem de Jesus, onde viveu um período com os essênios, não é? Então, Darúbio, tio de Jesus, ele vivia por perto do lar de Maria, José e Jesus, e ele via muita coisa que acontecia com Jesus, né? Jesus menino. Então nós vamos começar falando um pouquinho de Jesus menino, menino. E teve uma passagem que eu li e que me emociona muito, essa passagem de Jesus. Então eles estavam numa pequena viagem, né, numa caravana. Então, num certo momento, aquele grupo de crianças se dispersou. O Darúbio estava observando Jesus a brincar e correr com as crianças. Eu continuava a vê-lo na sua normalidade infantil. Num certo momento, aquele grupo de crianças se dispersou, pois era o momento da refeição. De repente, as crianças descobriram algumas aves em meio aos arbustos. Um dos meninos acertou um passarinho com uma pedrada. A ave foi ao chão, onde se debatia. Eu via aquela cena à distância. Jesus foi até aquele pássaro, pronunciando ásperas palavras àqueles meninos, como se fora um adulto. Os meninos queriam pegar a ave, mas Jesus a reteve nas mãos e a apertou no peito. Olhou para o alto e começou a chorar, como se perdesse ali um ente querido. Aquilo me emocionou bastante, o amor dele para com aquela ave, mesmo conservando eu uma certa reserva por certa aspereza que ele se manifestava para o meu lado. Darúbio se queixava que Jesus às vezes
porque assim, como ele era muito sensível, às vezes ele via alguma coisa que ele não gostava e ele falava, né? Então, Darube ficava meio assim. Jesus levou o pássaro à boca, soprou dentro do seu biquinho e começou a acarinhar o seu corpinho. Em seguida, colocou-o no galho de uma árvore. Surpreendi-me observando que a ave estava viva, plenamente recuperada. Vi que ela saiu voando e que Jesus deixou aquele lugar com visível ar de aborrecimento ou indignação. Semblante severo, sem dizer palavra, caminhou para um lado. À noite paramos para descansar, a exemplo dos demais caravaneiros, pensando em continuar a viagem na manhã do outro dia. Ainda sobre o impacto daquela cena do passarinho, resolvi acercar-me de Jesus, dizendo-lhe: Ficaste muito irritado com aqueles meninos. Ora, são teus amiguinhos. Ele me fixou e disse: O homem não pode matar nada que foi criado por Deus. A ave também é filha de Deus. Notei que aquela mesma ave, curada por Jesus, estava no galho de uma árvore próxima de nós. Então é uma passagem contada, não é, por alguém da família de Jesus, né? Darube era o tio de Jesus, porque muito se conta sobre Jesus. São tantas as passagens que a gente vê, não é, aqui ou ali, mas como tanto tempo se passou, às vezes a gente não consegue perceber o que pode realmente ser verdade. E realmente a gente não sabe. Mas eu sinto dentro de mim algumas coisas que falam de Jesus que me tocam profundamente. Então eu acredito na verdade dessas revelações, não é? Então, como são coisas tão lindas, eu achei nesses momentos em que nós estamos precisando de consolo, realmente de amor, que seria interessante a gente estar relembrando coisas lindas da vida de Jesus, né? Então, nessa lei do amor, nesse evangelho, a gente percebe, né, que nós éramos instintos, sensações e hoje sentimentos. Então, estamos adquirindo, não é, tudo isso. Então, veio Jesus, luz maior, veio exemplificar o amor entre todos. Não se conhecia esse amor mais abrangente. Porque assim, nós conhecemos, principalmente na época mais antiga, aquela época que Jesus viveu, se conhecia o amor pela sua família, né? Pelos seus tios, pais, avós, não sei, a família próxima. Mas não havia isso de um amor mais abrangente assim, não é? Porque nós podemos pensar no amor assim, família, sua casa, seus parentes, e aí a gente vai ampliando, não é? Então, a sua vila, o seu estado, a sua nação e o planeta todo e mais universal, né? Nós vamos para o universo de nosso Pai Maior, ampliando esse amor entre todos os seres que Deus criou nesse nosso universo todo. Então, aí sim, esse eu acredito que é o amor que Jesus veio ensinar, né? Ele veio plantar as sementes divinas no Evangelho. Então, no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrando todas as lições, né? As sementes mesmo, estão todas lá para que nós plantemos dentro de nós e as façamos germinar, né? Então, nós vamos falar um pouco mais de Jesus. Ele tem uma energia intensa e pura. A sua aura abrange quilômetros, não é? E por isso que ele fazia os discursos, a sua pregação, e naquela época não tinha, naturalmente, nós não tínhamos microfone, não tinha nenhum instrumento assim que a voz pudesse se ampliar. Mas os que estavam dentro, aonde essa aura de Jesus abrangesse, ela era muito grande, todos podiam escutar.
Olha só que lindo. Então, nós vamos assim, passando para a época que Jesus já se torna um homem e começa a sua pregação, né? A Bíblia nos mostra, em certas partes, um Jesus muito sério, às vezes triste. E eu andei vendo literaturas que falam sobre um Jesus alegre, sabe? Um Jesus que cantava, que ele gostava de conversar com as pessoas e ele cantava alegre, sabe? Ele era feliz. Jesus era um ser muito feliz. E assim um dia, num relato também em que eu pude ler, pude ver nesse período, um dia eles saíram, ele, Jesus, seus apóstolos e mais pessoas que sempre seguiam Jesus. Então eles foram fazer visita às cavernas onde ficavam os leprosos, né? Leprosos nessa época, como não tinha cura, era uma doença que segregava as pessoas, eles abandonavam ao seu próprio destino, sabe, eram colocados longe de todas as criaturas. E um dia Jesus estava caminhando com seus apóstolos rumo a esse leprosário. E eles passaram num campo de girassóis. E o girassol, nós sabemos que ele se vira para a luz, não é? E que esses girassóis se viraram todos para Jesus. Olha que coisa mais linda, porque eles reconheceram a luz de Jesus. Então todos se viraram quando ele passou. E eles foram caminhando em busca, né, dos leprosos para ajudá-los. Então eles iam caminhando e conforme iam chegando mais próximo das cavernas, né, onde eles se ficavam, o cheiro era muito forte, que começou a invadir a todos, né? Então todos os apóstolos começaram a se sentir um pouco mal, porque eles eram, como eles não tinham ajuda, eles eram lá abandonados, então eles viviam segregados mesmo, a própria sorte. Então a limpeza, o cuidado não existia. Então o cheiro que exalava ao longe se sentia. Então era muito difícil. Então Jesus, percebendo esse incômodo que à volta dele com os apóstolos e todas as pessoas, eles estavam numa caravana grande indo para lá, Jesus começa a cantar, sabe? Ele começa a cantar e da sua boca vem um perfume de jasmim. E ele cantava mais. E conforme ele ia cantando, esse perfume ia tomando conta de tudo e ninguém sentia mais esse cheiro ruim. Eles só sentiam aquele perfume de jasmim que Jesus exalava na sua boca, né? Eu tinha escrito aqui o que ele cantava, mas eu acho que acabou não vindo. Mas ele dizia que eu sou feliz porque creio em ti. Eu sou feliz porque sei que me amas. Mais ou menos alguma coisa assim. E foram. Chegado ao leprosário, Jesus cuidava de todos. Ele não tinha medo, ele colocava a mão nas feridas, eles jogavam água que levavam, eles colocavam ungüentos que Maria e outras mulheres preparavam, feito com plantas, colocavam nas feridas, e muitos Jesus curava. Ele curava porque podiam ser curados, não é? Porque nem todos conseguem ser curados, não é? Porque tem seus karmas, tem as suas coisas a ajustar, mas os que podia, ele curava, né? E assim, essa passagem também tão bonita que a gente veio contar, não é? Sobre Jesus, que muitas vezes, às vezes eu sempre pensava que Jesus era mais triste, sabe? Assim, porque o que a gente via
Eu achava que ele não tinha, assim, essa alegria como eu vi, né, nessas coisas que eu andei lendo, em lives que eu andei vendo. Eu acredito nisso. Porque eu sempre que penso em Jesus, eu jamais vejo Jesus triste, ou Jesus na cruz, ou Jesus sofrendo. Eu vejo ele alegre, sabe? Eu imagino uma figura bonita, uma figura feliz. Porque um ser de luz só pode ser feliz, vocês não acham? Eu vou ler aqui uma mensagem do mentor Ismael sobre a lei do amor. Ele diz assim: a docilidade de Jesus, com seu amor incondicional, só assim alguém viria a um orbe tão hostil como na época era o nosso. Só por extremo amor, Jesus viria e veio nos ajudar a entender a verdadeira lei do amor. O amor abrangente, o amor que não tem fronteiras, que não tem paredes, que não tem cidades, nenhum limite. Esse amor sem fronteiras se estende até o universo todo, os homens e todos os seres dos outros orbes entendem essa linguagem universal. Podem não saber as línguas, os dialetos. O amor todos entendem. Assim, queridos, amem-se como seu Pai vos amou. É isso que Jesus veio nos ensinar. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem a todos sem nenhuma reserva, sem nenhum senão amar, verbo divino. Com carinho, Deus, Cristo e caridade, Ismael. Então, essa é a mensagem que o mentor Ismael nos passou, exatamente para essa nossa reflexão sobre o amor de Jesus. Então, nós precisamos olhar todos esses exemplos que nós temos, pensar em que Jesus, ele veio com essa alegria, ele veio com essa vontade. Jesus precisou rebaixar o seu espírito em mais ou menos, ele demorou quase 1000 anos para reencarnar, porque o espírito dele era grande demais para poder encarnar aqui na Terra, num espírito tão simples ainda como o nosso, não é? Nós estamos em crescimento, mas o nosso espírito ainda é muito pequeno, é muito carente ainda de amor, porque só o amor é que vai construir, é que vai nos elevar, é que vai nos ajudar. Não tem outra porta, gente, não tem. Então, o que nós precisamos tentar fazer? Olhar todos os exemplos e procurar fazer um treinamento mesmo, né? Um treinamento. O que será que eu estou fazendo hoje que pode estar me prejudicando, que está prejudicando a minha evolução? E pensar e agir, mudar o nosso comportamento e muitas formas de ver as coisas, sabe? Não julgar as pessoas, perdoar com mais facilidade, não se sentir tão ofendido, porque às vezes nós nos sentimos ofendidos por coisas que às vezes ninguém falou com a intenção de nos ofender, mas aí a gente já fala, poxa, mas fulano falou isso, foi para me agredir, não, de repente não foi nada disso. Vamos ser mais caridosos, mais misericordiosos quando nós olharmos as outras pessoas e enxergarmos as qualidades e não só os defeitos das criaturas. Vamos nos ater a essa análise nossa do dia a dia e tentar fazer mais caridade. Vocês imaginem, naquela época, voltando lá aos leprosos, né? Ninguém queria cuidar porque aquilo era contagioso e todo mundo tinha medo. Nós estamos vivendo hoje em dia, é incrível, né? Tanto tempo se passou e nós estamos vivendo uma situação também de medo. Nós temos que usar as máscaras para tentar não ser contagiado, não contagiar a outra pessoa. Nós estamos vivendo um momento de um vírus que contagia e a gente não vê, não dá para segregar, né, o vírus, não dá. Ele está em todas as partes, ele está numa maçaneta que nós pegamos, ele está num carrinho de supermercado, ele está assim à nossa volta, não é? Então, o que é que nós temos que fazer?
nos unir, né, no sentimento de oração, de gratidão ao Pai, de amor, porque tudo isso vai passar, né? Mas nós estamos, se nós observarmos, nós estamos vivendo uma época que parecida até com esses leprosos, não é? Só que lá eles eram reconhecidos e isolados, mas nós não, nós estamos no meio do vírus, é uma situação até pior, não é mesmo? Quanta gente já que desencarnou, mas tudo está sobre os planos divinos, está sobre Jesus está olhando, Deus está olhando. Nada acontece sem que haja um motivo. Então vamos ter confiança, ter fé e esperanças, tá? Então também nós vamos, hoje é o dia de ler coisas, né? Mas eu não podia deixar de ler essa linda poesia que eu recebi do nosso mentor espiritual, o Arthur Venâncio. Então ele diz: amor, verbo infinito, amar a todos, amar sempre, compreender sempre. O amor abre portas, o amor não tem fronteiras, nem na vida nem na morte. Queira Deus um dia nos amar no verdadeiro sentido da palavra amor, que faz chorar, que faz sorrir. Arthur Venâncio. Muito bonito, né? Eu gostei aqui, olha. No verdadeiro sentido da palavra amor, que faz chorar, que faz sorrir. É verdade, né? Nós choramos por amor e nós sorrimos por amor. E assim, queridos, a mensagem está passada. Que todos possam meditar muito. Gente, pega esse evangelho, capítulo 11, e leia, né? Leia esses capítulos, a lei do amor, que é muito, aliás, leia o capítulo todo, mas a lei do amor é o que nós falamos hoje, é o que fica de reflexão para cada um. Que nesse período de dificuldades, todos nós possamos procurar forças no Evangelho de Jesus. É aí que nós vamos achar. Vocês vejam, uma coisa que eu abri, né? Eu vi lei do amor, eu falei, nossa, eu vou conversar com as pessoas sobre a lei do amor. Então aí achei as coisas de Jesus, que também queria muito falar, porque tenho lido, porque tenho visto e porque me emociona muito falar de Jesus. Cada vez mais eu entendo a sua missão, eu faço reflexões sobre a missão de Jesus e admiro cada dia mais esse grande mestre que veio por amor nos ajudar. E assim, queridos, vamos fazendo a nossa vibração final, a nossa prece final. Então nós vamos pedindo para que Jesus abra as suas mãos, que jorre as suas bênçãos sobre nós, que nos acolha, que nos ajude, que nos dê o entendimento necessário para que nós possamos levar as nossas vidas no rumo mais certo, que nos mostre os caminhos melhores, nem este nem aquele, mas o caminho que for melhor, o caminho certo, para que nós possamos seguir um caminho mais reto e chegarmos até o Pai Maior um dia, que a nossa evolução seja uma constante. Muito obrigado, assim seja. Muito obrigado, queridos. Até a próxima vez, né?